Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Francisco e você está no canal Monja Poema. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco das frutinhas que a gente encontrava quando era criança, né? Só de ver esse juazeiro aqui com frutas, olha, lembrei de muita coisa na infância. Hoje em dia ninguém quer mais nem sequer saber disso, né? Ó, juá bem docinho. No tempo da gente, na infância, eram essas frutinhas que a gente encontrava, né? Juá, coco babão, né? Que o pessoal chama de coco catolé. Também macaíba, pitomba, né? Tinha é, aquela avamora, né? É, muitas frutinhas assim, gogóia. Aí o seguinte, é, meu pai tinha uns pés de laranja, laranja Bahia, né? Na feira ele trazia manga, jaca. Minha mãe, quando ia na feira comigo, ela comprava carambola, macaíba. Macaíba a gente se entretinha muito, sabe? Comia aquela parte da polpa que ela tem, né? Uma carninha, uma parte macenta ela. Depois ia quebrar o coco seco, mas a gente se entretia. O joá tá muito bom. Olha, a gente saía cerca de 2 quilômetros de distância e ia atrás de joá. A gente pegava joá bem longe. Lá em Seu Gabriel Barros, a gente pegava juá. Tinha local que a gente ia pegar ariticum. Quem não conhece o ariticum, ele é bem parecido com uma pinha, só que se mais puxado para graviola, né? Assim, são parentes. Mas a polpa é amarela. A graviola, a polpa é branca e a semente da graviola é de uma coloração mais preta e do ariticum é mais amarelado. Aí a gente pegava ariticum, também a gente, quando não tinha caju aqui, os cajueiros daqui não botavam caju. Aí a gente ia para Areal, para um sítio do meu tio, a pé. Eu acho que dava, só de ida, eu acho que dava uns 12 a 14 quilômetros. Nessa faixa, na faixa dos 12 quilômetros. Então a gente ia pegar caju lá no meu tio, lá em Tio Joaquim. E quando era assim, no período da semana, na terça-feira, a gente ia lá na minha tia, lá em Tio Mariano e na minha tia, irmã do meu pai. A gente ia pegar caju. A gente saía 7 horas da manhã e voltava umas 10 horas. Por quê? A gente ia lá descastanhar caju, passava a manhã trabalhando, aí depois a gente trazia um balde de caju, né? Aí tinha essas coisas assim da infância. Eu acho que Fátima, Aninha, né? Ana Lúcia e Adriana vão lembrar. Tem coisas que já esqueceram, mas eu lembro, né? Assim, as dificuldades que teve na infância, né? A gente chegava da escola, aí tinha as atividades, né, de fazer algumas coisas assim de roçado, tirar mato para as galinhas, fazer alguma coisa assim no roçado ou tinha alguma tarefinha. Aí depois disso a gente pegava, descia para cá, no local onde tinha um riacho, era período de inverno, tipo esses tempos agora, que tá tempo chuvoso. Aí tinha a sangria dos barreiros lá de cima, aí passava aqui, que aqui, juntando com outros ali, se forma a nascente do Rio Bodocongó, né? Lá em Lagoa de Dentro, aí vem descendo para cá, passa aqui no tanque do governo, no conjunto que tem, o conjunto Vitória, e se forma a nascente do Rio Bodocongó. Então a gente pegava, seguia na várzea, nesse riacho, com uma peneirinha, um baldinho com água e saía atrás de piaba. Aí descia nesse meio de mundo, andava 2 quilômetros só de ida, só descendo aqui, riacho, mundo abaixo. Aí depois disso, que aqui a gente fazia? Voltava 2 quilômetros. Chegava aqui em casa umas 3 horas da tarde, 4 da tarde. Era só se entretendo assim, sabe? Pegava umas piabinhas, aí já pegava as piabas, colocava no barreiro que tinha ali.
Aí depois esse barreiro começava a sangrar, as piabinhas fugiam no riacho, a gente descia atrás de piaba e era esses moídos, né? Aí tinha as dificuldades também, né? Chegava período assim de festa de padroeiro, a gente não tinha, assim, questão de dinheiro para gastar, né? Nas festinhas. A gente ia juntar osso, nesse tempo o pessoal vendia osso, tinha gente que comprava osso, e a gente juntava osso de boi morto por aí, latinha de refrigerante, essas coisas assim, de alumínio, sabe? Aí a gente pegava, vendia osso, vendia também cimento de carrapateira, né, que é a mamona. A gente passava a tarde juntando mamona. O que tinha de mamona aqui nas várzeas a gente catava tudo. Catava esse cimento de mamona. Aí também ia catar endro. Tinha tempo que era só para catar endro, tinha tempo que não tinha endro, a gente ia catar mamona. Aí juntava uns trocadinhos e gastava nas festas de padroeiro. Era um algodão doce, um arroz doce, alguma coisa assim, né? As barraquinhas de tiro, que eu sempre gostei. Aí quando era assim o período de colheita, né? Aí assim não tinha assim trator para bater feijão. Aí era batido no pau, né? Chamava bater no cacete, que era tipo uns cabos de enxada mesmo. Aí se juntava uma galera para bater os feijão. Aí soltava muito caroço. Aí meu pai botava a gente para catar os caroços, né? A gente pegava uma vasilhinha, juntava uma tarefa. Ó, aquela parte do terreiro é de fulano, aquela parte é de fulano. Aí o tanto que a gente catava, meu pai pegava e comprava aquele feijão, entendeu? Tipo, a gente juntou 2 quilos, aí ele pagava tanto naqueles 2 quilos. Aí a gente já tinha um trocadinho assim, tipo, para comprar uns festejos no tempo junino, né? A gente guardava, aí chegava o tempo, ia comprar o chuveiro, traque, essas coisas assim, para se entreter, sabe? Aí ele já fazia assim já para tapear, tipo, era tipo pra gente achar que tava vendendo aquilo ali, mas era ele que já fazia para dar, sabe? Pra gente se interessar para trabalhar também. E minha mãe fazia o seguinte, às vezes ela pegava, eh, dava tipo uns pintinhos pequenininhos, um casalzinho de pinto para fulano. Aí quando tava grandinho, ela comprava, né? Aí pronto, aí já ia juntando, ó, tô devendo tanto. Aí às vezes a galinha tava grande, ela pegava, tipo, num domingo, a galinha tava gorda, aí no almoço de domingo, ela matava aquela galinha, aí dizia, pronto, tô devendo tanto, ia juntando. Aí depois ia na feira, comprava uma ovelhinha, né? Chamava de marrã, uma nova, né? Uma borrega. Aí ela pegava e dava a gente, né? Tipo, eu tinha ovelhinha. Aí depois, no tempo, quando eu quisesse vender aquela ovelhinha, aí eu já comprava o quê? Alguma coisa para mim, uma roupa, uma bicicleta, sabe? Já ia fazendo isso. Ela dizia que era para prosperar. Aí tinha isso, né? Tinha essas dificuldades, tinha coisas boas na infância, eram as brincadeiras também, né? Tinha as brincadeiras, tinha muitas coisas que a gente, mesmo na dificuldade, ainda se entretia, se divertia, né? No tempo, assim, a gente não tinha TV, a gente ia assistir em casa dos vizinhos, né? Às vezes, quando ia para a escola, tinha TV na escola, a gente se entretia, mas aqui não tinha, né? Até a energia, né? Veio chegar depois, década de 90, acho que foi em 94 que colocaram energia aqui, aí depois pôde, né, transferir, usar a rádio a energia, né, que antigamente era pilha, era lamparina no gás, né? Aí depois que chegou a energia, né, luz elétrica, aí melhorou. No tempo de plantio, não era assim trator fazendo os leirão, não tinha boi para cavar as terras. Então, meu pai fazia tudo braçal. Aí fazia em cama, né, vinha abrindo e depois vinha cobrindo. Aí tinha vez que ele chamava eu para ajudar. Aí vai abrindo aí que eu venho cobrindo. Aí eu fazia as em cama e ele vinha cobrindo. Aí às vezes no final do leirão, ó, ficava uma bandinha. Isso aqui, ó. Um leirão inteiro e uma banda. Aí a gente dizia, pai, me dê essa bandinha para eu plantar. Aí plantava essa bandinha de leirão e o feijão que dava aqui, aí a gente catava e batia. Aí ele comprava esse feijão dessa bandinha, sabe? Aí a gente pegava o dinheirinho e ia gastar nos parquezinhos, quando tinha parque, festa de padroeiro, né? A gente comprava um lanchinho assim nas festinhas.
um salgadinho, pipoca, essas coisas assim. Era desse jeito. Então, aí relembrando aqui um pouco, né, no tempo, nessa época, não tinha esse negócio de aposentadoria, auxílio, nada, entendeu? Aí teve um tempo de seca que entrou assim em emergência, entendeu? Porque faltava água e tava difícil assim para alimento pro pessoal, né? Aí entrou a emergência. Aí os homens iam trabalhar cavando barreiro, braçal, entendeu? Fazia barreiro, barragem, muitos barreiros foi aberto assim nesse período de emergência. Aí o governo mandava uma cesta básica, né? Aí vinha muitas coisas, arroz, macarrão, só que o arroz era na palha, né? A gente tinha que pilar. Aí usava o pilão para pilar esse arroz. Então se juntava uns três, era a Adriana, eu, Fátima. Aí a gente ia pilar esse arroz, aí tirava essa palha, ia sacudir, limpava esse arroz, depois lavava, aí depois ia cozinhar. E nessa brincadeira, quando dava 1 da tarde, 2, 3 horas da tarde, a gente ia almoçar. Então nesses intervalos, enquanto não preparava almoço, não ficava pronto, a gente ia brincar, as meninas iam brincar de casinha, ia cozinhar. Aí pegava batatinha, pegava as panelas de barro, fogareiro, aí fazia o fogo, ia botar batatinha, macarrão e batata cafofa, que é a batata do vaqueiro, né? Que eu mostrei nos vídeos anteriores. Aí a gente ia cozinhar, né? Aí, de repente, nessa brincadeira, a gente almoçava antes do almoço ficar pronto, sabe? Porque a gente ali brincando, ia se entretendo. Quando chegava a hora do almoço, já era o quê? Umas 2 horas da tarde. Aí era trabalho, né? Assim, mas teve essas dificuldades. Tem gente que não lembra, mas eu lembro de tudo isso. Essa brincadeirinha já passou 3 décadas, né? Eu já tô com 39 anos. Passei por um bocado de coisa, né? Mas estou por aqui. Isso foi, assim, formando pessoas, né? A gente teve que evoluir, amadurecer a força. É tipo aquelas frutas que você tira verde do pé e bota no carbureto para amadurecer, entendeu? Então, as crianças aí da década de 70, 80 e 90 teve que evoluir assim a força, amadurecer forçado, entendeu? Ah, quando tinha assim frutas como assim pinha, jaca, essas coisas assim, aí já era luxo, né? Mas a gente se entretia com essas frutinhas mesmo, como eu falei no início. Juá. Hoje ninguém quer nem saber o que danado é isso, juá. Oxe, a gente utilizava o juá, se entretia com essas frutinhas, bem docinho, viu? E ainda tirava a rapa do juá para escovar os dentes. Mãe pegava, raspava o tronco do juá, guardava a raspa numa vasilhinha, deixava secar e a gente escovava os dentes com juá. Hoje em dia o pessoal tem aí, né, os creme dental, com todo tipo de coisa, flu, um monte de coisa, né? Mas a gente era na base do juá. Shampoo, a gente lavava o cabelo com juá, também utilizava babosa, entendeu? Mas, tipo, tratamento de caspa, lavava com juá. Espumava que era uma beleza, porque ele tem aquela saponina. Tem saponina, ele espuma igual sabão. Então, era bem... Assim, era o que tinha na época, né? Então, olha só. O juá aqui, ó, bem carregado. Hoje em dia ninguém quer saber disso. Mas no tempo da gente, isso aqui era festa, viu? Porque eram as coisinhas que dava pra achar, né? Olha, bem madurinho, bem docinho. Então, pessoal, isso é um pouco assim da infância da gente, né? Período de década de 90, isso aí foi 92, 93 até 98. Pronto. Na década de 90 até 98, assim, a gente passou um pouco de aperto, né? Mas o pior foi ali 92 até 95. Foi meio complicado, sabe? Assim, no que eu já me entendi por gente, né? Assim, as coisas que eu lembro. Eu lembro de coisas até eu com 4 anos de idade, né? Assim, antes de 4 anos de idade eu já tenho lembranças de alguma coisa. Antes de ir para a escolinha, lembro da escolinha, lembro das coisas, tudo assim. Aí é isso. Então, as pessoas que já passaram por essas coisas vão lembrar, né? Período de emergência, né? Que
que teve, como eu falei, teve essas dificuldades, né? Mas tinha coisa assim que a gente passava que não sentia muito não, né? A gente via a dificuldade dos pais da gente, né? A gente não cobrava muito, não cobrava muito. Hoje em dia, se faltar uma coisa, os filhos só falta bater nos pais, sabe? Mas a gente, assim, aguentava calado porque a gente entendia, né, que eram as dificuldades. A gente não tinha essas condições. Brinquedo, hoje em dia os pessoal tem videogame, tem brinquedo eletrônico, tem todo tipo de coisa. No tempo da gente, a gente pegava caramujo para brincar, inventava perna de pau, fazia das quengas de coco umas, uns pezinhos de cavalo, né? Botava umas cordas e saía correndo assim, fazia cavalo de pau, brincava com a roda assim, empurrando com o pau, fazia um monte de coisas, de brincadeiras que era assim, você botava a imaginação e botava em prática, entendeu? Você pensava alguma coisa e tinha ideias e criava ali. Então, você fazia seus próprios brinquedos, brincava, se divertia. Hoje em dia o pessoal nem criatividade tem, né? Tudo que precisar para fazer, até pesquisa, tem que pedir ajuda ao Google, não pensa mais. Antigamente a gente na escola não tinha nada de internet, a gente tinha que procurar em biblioteca, dificilmente achava um livro que pudesse ajudar você em uma pesquisa, né? E hoje em dia as coisas tá assim mais fácil e as pessoas estão assim no automático, entendeu? Tá complicado. Então é isso, pessoal. Isso é um pouquinho do que eu vivi, né, durante a minha infância, né? É só um relato assim, lembranças, né? Tipo, tem coisas que você vê assim e você volta no tempo, né? Só de ver o Juazinho assim, eu lembrei muitas coisas da infância, né? E assim, é uma pena, né? Porque as pessoas não valorizam muito essas coisas, cultura, tradição, né? E tem gente que até diz assim, ah, não quero lembrar disso não. Passou, passou. Mas é bom a gente saber de onde veio, né? A pessoa, assim, se importar com as raízes, né? A cultura, é, o que nossos ancestrais, né, sofreram para poder a gente estar aqui hoje, né? Porque foi batalha de outros para que a gente sobrevivesse. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Era só o que eu tinha para hoje esse conteúdo, né? Em breve eu estarei gravando mais coisas para vocês. E se gostou, curte aí, comenta, né? Como foi na sua infância, compartilha para outras pessoas. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui.